A graça e a paz. Amados, estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho na nossa 7ª lição. Hoje nós vamos estudar a sutileza da relativização da Bíblia. Só faltava essa, né? Mas estão querendo relativizar a Bíblia. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo 3,16, onde a clareza é muito grande. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática, a nossa síntese, diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso a gente não pode relativizá-la, né? Então é preciso entender isso, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa regra de fé e prática, né? Não tem outra alternativa aqui, senão é a gente entender que é por ela estar acima de tudo, entendeu? E aproveitando aí, se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seu grupo. Nosso canal é monetizado, você pode assistir os nossos anúncios para nos ajudar aí na monetização, entendeu? Nos ajuda aí, Deus vai te abençoar também, tá bom? Fica conosco aí até o final, estou feliz aí com a tua presença, volte sempre, tá bom? Bem, não é novidade, né, para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataque ao longo dos séculos. A Bíblia, o inimigo das nossas almas, ele sempre procurou destruir a Bíblia e sempre botar na cabeça dos ímpios, né, que a Bíblia é um livro que precisa ser destruído, que ele é nocivo à sociedade, entendeu? Então as tentativas foram muito grandes também, não só de destruir a estrutura dela, queimar, mas também de tentar, né, levar ela ao descrédito, entendeu? Levar as pessoas a desacreditar da Bíblia, achar que ela é um livro qualquer. Isso aí acontece muito e acontece hoje. Hoje estão querendo tirar o quê? A credibilidade da Bíblia, a sua autoridade, né? A Era das Trevas, conhecida aí desde Constantino até a Reforma, foi onde o homem botou a Bíblia debaixo da sua autoridade. Os líderes botaram a Bíblia debaixo da sua autoridade e eles é que determinavam o certo e o errado. E o que servia na Bíblia e o que não servia, né? Mas a Reforma resgatou a autoridade da Bíblia, graças a Deus, né? Deus é bom. Então, as táticas foram muitas, né? E às vezes seus exemplares, repetindo, né, foram queimados, outra vez a Bíblia foi considerada perigosa, outra vez obsoleta, né? Outra vez desnecessária, enfim, em diferentes momentos e épocas, né? Sempre houve algum levante contra a autoridade da Bíblia. Então, não é diferente. Agora, só que hoje, né, não é diferente, a perseguição continua, mas infelizmente há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Hoje estão trabalhando nesse campo. A Bíblia está obsoleta, ela precisa ser atualizada, né? Geralmente, essas pessoas assim, eles querem tirar o quê? A credibilidade e levar a Bíblia a ser acoplada ao sistema, entendeu? Para que tornar o quê? O pecado de alguns confortáveis. A pessoa está incomodada com o seu pecado, mas aí a gente dá uma direitada na Bíblia, aí a pessoa vai ficar confortável no seu pecado. Não, a Bíblia não fala nada, né? Então estão querendo fazer isso, tirar o pecado, alguns tipos de pecado da Bíblia. Está entendendo? É isso aí. Então você precisa entender que para muitos a Bíblia está desatualizada. O que era pecado antigamente não é mais hoje pecado. Então tem que atualizar ela. Isso aí é coisa do diabo. Se afasta. A Bíblia diz: destes se afasta. Entendeu?
Vamos lá, número 1. A Bíblia é o espírito dessa era, desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura, nas mídias sociais, expressão como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. Isso aí são formas diferentes para nomear, né, o mesmo fenômeno cultural que impera a sociedade contemporânea, denominado o quê? O período pós-moderno que nós vivemos, entendeu? Teve o período da modernidade, o período da credibilidade, embora os líderes, né, eles queriam manter uma autoridade sobre a Bíblia, mas os líderes eram acreditados naquilo que falavam, né? Mas só depois que veio a decepção, né? E na verdade veio depois da modernidade veio a pós-modernidade, entendeu? Que também não preencheu o vazio do coração do homem e nem mudou nada, entendeu? Porque só quem pode mudar o homem é Deus. Época não muda nada, cultura não muda, costume não muda, evolução científica não muda, tecnologia não muda não, bota ele pior ainda, entendeu? Só quem pode mudar o homem é Deus. Então, nós precisamos entender isso. As palavras mais simples, esse novo modelo de paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo o conjunto de valores morais. Então, o que o mundo está fazendo hoje é tentar desconstruir tudo aquilo que foi construído há milênios. Entendeu? Eu não estou falando de viver igual vivia há 1000 anos atrás, mas valores, entendeu? Para a família, para o ser humano, que eles estão tentando destruir agora tudo acavaladamente, entendeu? Desconstruindo tudo que foi construído durante esse longo desse tempo que o mundo está aí, entendeu? Então isso aí, as consequências disso é o quê? Tudo é a relativização das escrituras, entendeu? O relativismo é isso. A pessoa, depois de desconstruir a Bíblia, né, tirar os valores dela, entendeu? Vem o relativismo. Aquilo que é pecado para você não é pecado para mim. A minha visão não é essa. Aquilo que é errado para você não é para mim. A Bíblia, nós vamos ver no final da lição aqui, a Bíblia é absoluta. Não, absoluta para você, mas por relativismo, isso é relativo. É absoluta para você, mas não é para mim. É pecado para você, mas não é para mim. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Salvador de todos os homens. É Salvador para você, mas não é para mim. Eu tenho outro Salvador. Então o relativismo é isso. Tudo é relativo. Tudo é de acordo com a visão individual de cada um. Entendeu? Não tem nada absoluto. Não tem nada universal. Ele não aceita isso de jeito nenhum. Entendeu? Então não tem como. Se a Bíblia diz que mentir é pecado, que o diabo é o pai da mentira e a mentira é filha do diabo, para mim é o que basta. Então pecado para mim não é o que eu acho. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que a mentira é pecado e é filha do diabo, eu acredito que é. Entendeu? Mas eles não, mentira é pecado para você, mas para mim não é. Então continua mentindo. Para mim a mentira vai continuar filha do diabo, porque a Bíblia diz. Então dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável, entendeu? Não há valores absolutos, nada disso. Tudo é na visão de cada um. Entendeu? Cada um tem o seu mundo separado. Entendeu? Nada de absoluto, nada de universal. Então tudo é relativo. Então, na verdade, há muito que o relativismo, né, ético, moral, vem surgindo na sociedade de forma sorrateira. Agora, o grande problema disso no mundo não estava lá, mas isso está entrando na igreja. Entendeu? Ainda mais agora inventaram um tal de não julgueis, né? Não, você não pode julgar. A pessoa está ali, naquela situação, você não pode falar nada. Quer botar uma mordaça dentro da igreja para ninguém falar nada. Aceitar tudo e não pode falar nada que você vai julgar as pessoas. Então são ideologias, né, que vão entrando dentro da igreja de uma forma sorrateira e vai atrapalhando a obra de Deus. Entendeu?
Mas a gente com Bíblia na mão não pode ser enganado, entendeu? Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e o que é errado. Não, isso aqui está errado. Está errado para você, mas para mim não está. Mas e a nossa bússola, né? O nosso guia, que é a palavra de Deus, ela não tem nada para dizer? Ela não é um parâmetro para a gente? Ela é. Entendeu? Se a Bíblia diz que é, então eu vou me seguir por ela. Se a Bíblia diz que isso é errado, eu vou seguir isso aqui que é errado. Não, mas é errado para você, mas não é para mim. Mas a Bíblia diz que é errado, eu aceito. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então o mundo está assim. Então se a pessoa não tiver uma base bíblica, não tiver um bom ensinamento, ele fica confuso com isso. As pessoas têm que parar de ouvir essas vozes e ouvir o que a palavra diz. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há muitas vozes falando no mundo e deixa as pessoas confusas, mas o crente tem que ouvir a voz de Deus. Aí ele não vai ficar confuso. Quer ouvir, dar atenção a tudo, tem que ouvir o que Deus está dizendo. Quem morreu pelos seus pecados foi Jesus. Acabou, quem não quiser, não quer. Eu tenho experiência com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Deus fala comigo, eu oro a Deus, o Espírito Santo se comunica comigo. Então eu não estou confuso. Graças a Deus, eu sei em quem tenho crido. Entendeu? Igual o apóstolo Paulo, eu sei quem tem crido. Né? Então, você tem que ter fé para não ser levado pelo relativismo. Entendeu? A gente precisa entender isso. Existem vários pontos aí que não tem como abordar aqui, por causa do tempo, mas que são coisas enganosas que o inimigo está usando, essas ideologias malignas, entendeu? Que está enganando as pessoas. Então você vê que o relativismo é uma das coisas bem ruins, que está enganando as pessoas. Tem gente que acha até bonito, né? Que é pecado para você, não é para mim. Ué, mas o que a Bíblia diz acabou. Entendeu? A opinião das pessoas não me interessa. O que me interessa é que o Espírito está falando comigo através da palavra. Número 2, a Bíblia e o politicamente correto. Né? Esse é um grande problema. As pessoas acabam concordando com o que é errado. A questão é essa. O politicamente correto, ele pode não concordar, achar que é errado, mas ele concorda para ficar bem com as pessoas. Entendeu? As pregações light, que não pode falar do pecado de ninguém, que não vai julgar. A pessoa quer ficar politicamente correta, ele quer ficar bem com a pessoa. O politicamente correto, ele não quer ficar mal com ninguém. O pregador politicamente correto, ele não quer ficar mal com a plateia dele. Ele só vai pregar o que as pessoas gostam de ouvir. Entendeu? O politicamente correto é assim, ele não vai falar nada que venha desagradar, porque ele não quer ficar mal contigo, ele quer ficar bem contigo. Não importa se você vai para o inferno ou não, se você vai se desviar ou não, ele quer estar bem contigo. É essa a cabeça do politicamente correto. Entendeu? Não importa se os valores são cristãos ou não. Essa é uma situação. Então, isso aí, mas o aborto depende da cabeça da pessoa, não sei o quê. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não quer ficar mal com ninguém. O autor diz aqui, por esse modelo está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaço público. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Eu quero agradar a você, o resto, estou nem aí para a Bíblia. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muita gente olhou para Jesus e falou, dura esse discurso. Aí ele mudou o discurso para agradar as pessoas. Jesus foi politicamente correto alguma vez? Não. De jeito nenhum. Entendeu? Então a gente precisa construir o que está como base a palavra de Deus. Tendo como base a palavra de Deus, nós precisamos construir em cima da palavra de Deus. Porque é ela que é a raiz. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Número 2, a criminalização da opinião. Então, se você pensa diferente, hoje está assim. Quer dizer, acompanhando o politicamente correto, certo? Vem a criminalização da opinião.
Se você não concordar, você está sujeito à censura. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa aí, quando a tua opinião é criminalizada, né, é isso aí. Você tem que concordar. Se você discordar, você é homofóbico, entendeu? Estamos vivendo essa época, gente. Entendeu? Você tem que ter sangue de Jesus mesmo. Então há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado, né? E até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Entendeu? O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia. Estão empurrando o cristianismo para lá, ó, não aceitando nada. Mas isso é uma tendência do final dos tempos mesmo. Entendeu? No mundo, a gente vê muitos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Entendeu? Então, isso aí, nós vamos para a segunda parte. Entendeu? Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Então, você que se mantém firme naquilo que você aprendeu, você vai começar a ser discriminado. A tua opinião, você vai ser acusado de muita coisa, que nós vamos ver agora. Entendeu? Vamos lá. Você é obrigado a concordar com aquilo que não quer concordar. Nós pregamos o Evangelho, não pregamos? Mas nós não obrigamos ninguém a aceitar a gente, não. A gente prega o Evangelho, mas não obrigamos ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a ser crente, Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, você quer? Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tudo para Deus é voluntário. Deus é o único que tem poder para obrigar as pessoas, mas Deus não obriga ninguém. Deus é diferente, Deus quer voluntariedade. Agora esse pessoal não quer obrigar a gente a aceitar as ideias dele, senão eles criminalizam a nossa opinião. Entendeu? Nós temos que ser politicamente correto, concordar com tudo, relativizar tudo, entendeu? É essa situação, mas a gente não vai aceitar isso, né? Vamos lá. A Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia. Então, dentro da cultura moderna, pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Ou seja, eles acham que a Bíblia é sem significado. Entendeu? Então, não é nada disso. Surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Então, nesse caso, o leitor, certo? E não o autor, que passa a ser mais importante. Então, eu só dou significado à Bíblia quando eu aceito ela. Mas eles querem mudar a Bíblia para dar significado. Isso é uma artimanha maligna, né? Entendeu? Que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser atualizada para que ela venha falar a mesma língua do que nós estamos falando no momento. Por exemplo, a palavra precisa ser atualizada, que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Quer dizer, o que eles querem dizer? Vamos adaptar a Bíblia ao momento. Está entendendo? Vamos adaptar a Bíblia. Quer dizer que agora é o leitor que define, e não o autor. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. E Deus já definiu que a Bíblia não muda, que a palavra não passa, é o que está escrito. E é essa palavra que está escrito aqui na Bíblia que vai julgar a gente no último dia. Jesus falou, não sou eu que vou julgar vocês, não, é a palavra. Quem não estiver enquadrado nela, já está julgado. A própria palavra vai ser o juiz de vocês. Entendeu? Então eles querem mudar ela, atualizar ela, botar ela de acordo com a situação que a gente está vivendo. Olha que absurdo. Quer dizer que é o leitor que muda, né, aquilo que só o autor podia fazer. Então quem tem que mudar é o autor. E ele já definiu, a palavra não muda. Assim como ele não muda. Pecado vai ser pecado.
A graça vai ser graça. A salvação é só por Jesus. Ele nunca vai mudar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta querer relativizar a Bíblia. Não adianta querer trazer a Bíblia para o nosso contexto. Nós é que temos que entrar no contexto da Bíblia. A salvação é por Jesus, é ponto final. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Isso já foi definido por Deus. Não adianta o homem arrumar outro meio de salvação. Não adianta o homem querer adaptar a Bíblia ao contexto. Não adianta. É nós que temos que se adaptar. Entendeu? Então, nesse caso, né, quem tem que dar a ordem vem de cima, não vem de baixo. Entendeu? Então, o que os exegetas denominam de hermenêutica, centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância. Quer dizer que o autor da Bíblia agora, não estou nem aí para ele, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos mudar, vamos fazer do jeito que a gente quiser, vamos atualizar ela, vamos tirar isso, vamos adaptar ela ao pecado, isso aqui que não é aceitável, vamos aceitar. Isso aqui que leva para o inferno não vai levar mais. O caminho não é só Jesus. Certo? Então, a Bíblia, ela está centrada na gente? Não, a Bíblia é de Deus. O autor é Deus. Nós somos simplesmente o leitor. Quem lê não tem autoridade para mudar nada. Entendeu? O Apocalipse já definiu. Quem tirar ou acrescentar vai dar conta. Não vai chegar lá não. Entendeu? Então, vale tudo, né? Então, a Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Então, a Bíblia, gente, para sair dessa parte, a Bíblia não precisa se ajustar a nada. Ou a gente se ajusta a ela ou perde a benção. Não tem escolha. Não vai nessa conversa que tem que mudar esse texto, que tem que mudar esse versículo. Sai fora disso. Isso é o diabo te enganando. Entendeu? Vamos ver aqui, novas teologias. Esse outro evangelho também possui a sua própria teologia. Todo texto bíblico, né, passa por uma nova ressignificação na cabeça deles. Entendeu? A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Querem mudar tudo, né? Eles podem até criar uma outra Bíblia aí para eles, é problema deles. Agora, a nossa vai ser sempre essa. Eles querem atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia, trazer a Bíblia para o contexto dele. Amém. É problema dele. Vive essa Bíblia que eles vão inventar aí. E nós vamos continuar, né, obedecendo a Bíblia que é nossa. A palavra de Deus. Pronto, acabou. Entendeu? Então a Bíblia, portanto, é nossa. É a palavra de Deus. Entendeu? A nossa Bíblia é aquela que o salmista falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. É essa que é a nossa Bíblia. Entendeu? É essa. Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Toda a escritura é divinamente inspirada. Acabou. Certo? Toda é inspirada. Certo? Timóteo 3,16, 2 Timóteo. Proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, porque ela é inspirada por Deus. É o único livro inspirado na terra, é a palavra de Deus, a nossa Bíblia. Mas quem quiser outra, criar outra, que crie. Nós vamos continuar com a nossa. Entendeu? Porque é ela que vai julgar a humanidade no final. Quem não estiver enquadrado nela, já era. Entendeu? Então, dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, isso aqui está se falando do outro evangelho, da ideia da cabeça deles, né? Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva, né? É uma teologia terrível, ok? Nós não vamos poder tempo para falar dela toda, mas é uma teologia, inclusive, que inclui todo mundo, entendeu? Não escapa ninguém, é igual o universalismo. Dentro dessa nova perspectiva, que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico, né? Ecumênico, quer dizer, todas as religiões juntas, virou bagunça, ok? E o homoafetivo, essa nova configuração teológica que eles estão querendo criar para fazer uma Bíblia de acordo com essa situação deles.
usando essa Bíblia, mas atualizando, estamos atualizando, né? Qualquer pensamento que destrói desse é considerado fascista. Então, homofóbico, não concorda, é isso. Eles criminalizam a nossa opinião. E daqui para pior, entendeu? Olha só o que eles pensam. Qualquer pensamento que destrói desse é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio. Se você discrimina alguém, não porque ele tem que ser discriminado, mas por causa do comportamento dele, se você não aceita ele, com todos os pecados dele, vindo como está e continuando como está, aí você é homofóbico, é fascista, você tem o discurso do ódio, pregar o evangelho é discurso do ódio. Então nós estamos vivendo essa situação, entendeu? Mas nós estamos avisados, né? Enquanto a gente tiver oportunidade, vamos falar, porque o tempo está findando. Então isso explica a censura pública que muitos crentes estão sofrendo, entendeu? Até as redes sociais, principalmente, né? Então, encerrando essa parte, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura bíblica, consequentemente, novas teologias e novos modismos, né? Vamos para o final. Primeiro, a Bíblia é sempre atual, palavra de Deus, revelada por Deus. Então, para o cristão, para nós, né, a Bíblia é um termo antigo com uma mensagem atual, né? A Bíblia é um livro milenar, mas a sua mensagem é atual, é de hoje, entendeu? Então, ela foi e é sempre relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revela através da palavra de Deus escrita, entendeu? Então, qualquer tentativa de ressignificar, ou seja, atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura maligna contemporânea, deve ser rejeitada e visto como uma heresia, uma coisa do diabo mesmo. Heresia é fraca, é uma palavra fraca. Isso não é uma heresia, é uma coisa do Satanás mesmo. Querer atualizar a Bíblia para, entendeu, acoplar ela à cultura maligna, essas metodologias, essas coisas erradas, entendeu? É uma heresia, mas eu acho até a heresia um termo fraco, entendeu? Porque a Bíblia ela nunca pode ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída, entendeu? Um mundo que jaz no maligno, como é que a gente vai, né, ajustar a Bíblia ao pensamento de uma geração que jaz no maligno? Não tem como, entendeu? E afastada de Deus, longe de Deus, revoltada com Deus, ateísta, materialista, entendeu? Então os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, né? Ele deve ser visto como falso profeta. Esses homens que são apóstatas, entendeu? Eles não passam de falsos profetas. E a Bíblia diz que vai ser muito falso profeta que tem se levantado, vai se levantar. Tem aparência de piedade, mas nega na sua eficácia. Entendeu? Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é o que Paulo escreveu: afasta-te. Entendeu? O fim é afastar. E a gente se afasta deles por quê? Porque a intenção deles é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Entendeu? É isso que eles querem. Você se afasta dessas pessoas porque eles querem te afastar da cruz de Cristo. Encerrando agora, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, significa o quê? Que ela tem origem de Deus e por isso ela foi inspirada. Paulo, o apóstolo de Deus, disse que toda a escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em igualdade com a Bíblia. Não existe um livro igual à Bíblia. A Bíblia é inigualável, entendeu? Então a razão é que a Bíblia possui inspiração divina e as outras literaturas nenhuma tem. A Bíblia tem o poder transformador porque ela é inspirada por Deus.
Ela transforma a vida das pessoas. Ela muda. Ela mudou minha vida. Ela mudou a vida de bilhões de pessoas. Entendeu? Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, né? A gente tem o Espírito Santo. Deus pode nos usar, pode me usar para falar para você, né? Mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma da palavra de Deus. Entendeu? Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial, atual, porque espelha a mente de Deus. Então, amado, não se deixe enganar pela relativização. O que a Bíblia diz que é pecado, vai ser pecado para sempre. Se a Bíblia diz que mentira é pecado, que roubar é pecado, matar é pecado, é pecado, é pecado. Não adianta alguém vir dizer para você, mas não é bem assim, porque hoje, não. Pecado para mim não é o que eu acho. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Não vem relativizar. Ah, mas eu sou politicamente correto, eu tenho que procurar agradar as pessoas. Então, você não vai agradar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, ainda que eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, porque eu tenho que agradar primeiramente a Deus. O politicamente correto, ele quer agradar as pessoas. Deus fica em segundo plano. Entendeu? Muito cuidado com isso. Ah, eu não posso emitir minha opinião porque existe a criminalização de opinião. Se eu falar, eu vou ser contrariado, vamos chamar de homofóbico, de fascista, de mais outras coisas aí. Então eu não posso emitir a minha opinião, que eu tenho medo de criminalizar a minha opinião. Então, querido, você fala a verdade, porque Deus está contigo. Entendeu? Tenha sabedoria para falar, mas entenda que isso aí faz parte do movimento satânico. E por isso que vai ter a grande tribulação. A grande tribulação, quando Deus arrebatar a igreja, Jesus levar a igreja, aí o mundo vai viver o que ele quer. O mundo não quer viver sem Deus. Ele não luta contra a Bíblia, luta contra o crente, luta contra a igreja. O mundo está lutando contra a gente. Eles estão chateados com a gente, estão enjoados da gente. Eles não querem crente na terra mais. A verdade é essa. Eles não querem Bíblia mais na terra, eles não querem crente mais na terra. Entendeu? Então, tá bom, vocês não querem, então eu vou levar a minha igreja e o anticristo vai reinar na terra, aí vocês vão ver o mundo sem Deus. É isso que vai acontecer, tá bom? Mas vamos ficar firmes com Deus, porque em breve Jesus vai estar arrebatando a sua igreja, tá bom? Então, até a próxima lição, número 8, nós vamos ver a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Um abração, tamo junto, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like, tá bom? Tamo junto. Ó, mas se inscreva, mas assista, tá bom?